Meus irmãos, boa noite, graça e paz. É sempre um privilégio e uma responsabilidade poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor. E nesse momento, dando continuidade ao culto, eu peço por gentileza que você aí no seu lar, na sua casa, no quarto, no terraço, na sala, onde quer que você esteja, que você estivesse abrindo a sua Bíblia, lá no capítulo 24 de Josué, porque nós iremos falar um pouco sobre esse texto. O nosso texto base se encontra nos versículos 14 e 15 do capítulo 24 de Josué. Mas antes de lermos, eu gostaria de propor o seguinte tema para essa breve reflexão. A quem sua família servirá? A quem sua família servirá? A palavra diz o seguinte: Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nosso Deus possa aplicar a sua santa e preciosa palavra nos nossos corações. Amém. Bem, agora que lemos o texto, qual é o contexto dessa passagem? Bem, irmãos, esse último capítulo ele narra as palavras finais de Josué ao povo de Israel. E já desde o capítulo 23, Josué tinha reunido todas as 12 tribos e ali passava as suas últimas orientações. E só lembrando, Josué foi aquele que assumiu a liderança de Israel após a morte de Moisés. E o seu livro narra todos os acontecimentos e batalhas que levaram o povo nessa tomada da terra prometida que é Canaã. E aqui nesse capítulo 24, Josué, já velho, já próximo da morte, ele faz questão de relembrar o povo os feitos do Senhor. Os versículos de 1 a 13, em que ele faz um pequeno resumo do quanto Deus tinha sido poderoso através de Israel. Ele puxa lá desde Abraão, com a promessa de que ele seria pai de uma grande nação, passando por Esaú, Jacó, pela trajetória de Moisés e a libertação do povo do Egito, a passagem do Mar Vermelho, a própria trajetória de Josué nas batalhas de Jericó e outras também, a queda das muralhas, a passagem do Rio Jordão, em que o povo passou a pé enxuto um pouco antes da batalha de Jericó. Ele faz questão de fazer todo esse resumo e realmente lembrar o povo do quanto Deus tinha sido poderoso, do quanto Deus tinha agido no meio de Israel. E seguindo com a leitura, irmãos, lá no verso 14, e juntamente com 15, de onde nós tiramos o nosso texto base, Josué ele faz uma convocação. Ele convoca o povo a escolher: a quem vocês vão servir? Aos deuses a quem serviram vossos pais? Ou ao Deus vivo, ao Deus de Israel? Ele faz essa convocação, ele convoca, ele pergunta ao povo a quem eles vão servir, mas ele faz questão de afirmar: porém eu e a minha casa, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. E se formos ler essa passagem, o povo também confirma, dá uma resposta. Diz que vai servir ao Senhor, diz que vai permanecer nos caminhos do Senhor, assim como Josué fez. E Josué ele coloca isso como um testemunho em uma pedra. Ele escreve essas palavras num livro da lei, no livro da lei de Deus, e deixa isso como testemunho, para que caso o povo não cumprisse com aquilo, que aquilo ali servisse de alerta, que aquilo ali servisse de testemunho contra eles. E realmente Israel aceitou, Israel tomou uma posição e disse que iria servir ao Senhor. E bem, seguindo com a leitura, esse capítulo 24 ele entra na sua parte final a partir do versículo 29, em que é narrada a morte de Josué e Eleazar. Eleazar era um dos filhos de Arão. E a palavra também diz no verso 29 de que Josué morreu com a idade de 110 anos. Mas eu gostaria de destacar o verso 31, que diz o seguinte: Serviu, pois, Israel ao Senhor
todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Nós vemos aqui a confirmação de que o povo realmente cumpriu com a promessa feita diante de Deus e diante de Josué, de que eles serviriam ao Senhor, de que eles continuariam nos caminhos do Senhor. Mas é interessante mencionar também, irmãos, que na sequência, no livro seguinte, que é o livro de Juízes, o capítulo 2, que também menciona a morte de Josué, o que aconteceu, né, depois que aquela geração se foi. Os versículos 10 ao 12 dizem o seguinte: E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que lhe fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. E deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos, que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Irônico, né? Que você termina um livro justamente, né, com essa promessa, né, sendo confirmada, de que o povo iria servir ao Deus vivo, ao Deus de Israel. E logo no livro seguinte, no capítulo 2, você tem essa informação de que o povo, após aquela geração, né, dos anciãos, eles simplesmente, né, deixaram de servir ao Senhor. Israel deixou de servir ao Senhor e abandonou o primeiro amor. E você vê no livro de Juízes, praticamente todo o livro de Juízes são povos invadindo Israel, atacando Israel, humilhando Israel, e Deus ainda com a sua misericórdia levantando homens e mulheres, os juízes, para que retomassem essa fé ao povo, que realmente alertassem o povo, no caso de Débora, de Gideão, de Sansão, até Samuel, que foi o último dos juízes. Ainda assim, o povo sempre foi cheio de altos e baixos. Sempre foi um povo de dura cerviz, como o próprio Moisés dizia, né, na época do deserto, em que era um povo que via a obra do Senhor, que conhecia, mas quando o tempo passou, quando as próximas gerações vieram, o povo aos poucos foi se esquecendo. E isso gerou graves consequências. E ainda no capítulo 2, temos aqui uma dura palavra do Senhor contra Israel. Os versos 20 ao 23 que dizem o seguinte: Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: Porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações, que Josué deixou quando morreu, para por elas provar a Israel, se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para nele andar. Aqui é interessante ver o quanto a família é um projeto de Deus, porque justamente, né, as gerações dependem uma da outra, né? Só que a geração seguinte, que foi aquela após, né, os anciãos que conheciam as histórias, que conheciam a obra do Senhor, elas não mantiveram esse mesmo espírito de devoção, de adoração, de fé, e simplesmente viraram as costas para Deus. E é bem interessante isso, irmãos, porque você vê o quanto a família, o quanto o diálogo entre pais e filhos foi essencial, foi tão necessário e foi crucial para que tudo isso acontecesse com o povo de Israel. E voltando à pergunta que Josué fez lá no capítulo 24, e nós? A quem temos servido? A quem serviremos? Temos servido realmente ao Senhor? Temos deixado Cristo ser a base da nossa casa, da nossa família? Como diz lá aquele texto em Lucas 6, os versículos de 46 a 49,
em que haviam dois homens, e o homem sensato ele construiu a sua casa sobre a areia, e veio uma tempestade e foi grande a queda daquela casa, enquanto o outro ele construiu a sua casa sobre a rocha, sobre um firme fundamento, uma base sólida, e veio os ventos, as tempestades, e a casa permaneceu de pé. E nós, irmãos, como é que será que tem sido a nossa família? Será que temos sido igual ao povo de Israel, que por um momento permaneceu firme nos caminhos do Senhor, mas que ao longo do tempo a fé foi esfriando, foi ficando mais distante? Então, o que temos feito como pais, mães, filhos, netos, maridos, esposas? O que temos feito? A quem temos servido? Então, essa é a reflexão para nós. Que nós não sejamos como o povo de Israel, que precisou sofrer, que precisou realmente passar por coisas tão difíceis e brutais para que realmente se voltasse para Deus. Então, irmãos, que nós possamos realmente refletir e pensar em quem tem sido o Senhor da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. E hoje, nesse momento de pandemia, de isolamento social, em que temos mais tempo para passar com a nossa família e talvez não tenhamos aproveitado isso da melhor maneira possível. Talvez tenhamos deixado que outras coisas tomem esse tempo precioso, esse espaço no nosso culto doméstico, nessa leitura bíblica, nesse momento de louvor, e passamos a fazer outras coisas. Criamos os nossos próprios ídolos, nos achando, às vezes, talvez religiosos, mas quando deixamos que qualquer outra coisa tome o lugar do Senhor, estamos fazendo igual ao povo de Israel, criando ídolos e deixando de lado aquilo que é mais importante, aquilo que é a melhor coisa das nossas vidas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós que possamos realmente pensar, refletir na nossa família, que possamos melhorar sempre e saber que devemos servir sempre ao Senhor. Então é isso, irmão. Chegamos ao fim da nossa breve reflexão. Que o Senhor possa estar nos abençoando, nos dando sempre sabedoria do alto, para que possamos sempre lembrar qual é o nosso fundamento, qual é a base da nossa família, e que assim como Josué, possamos sempre escolher servir ao Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém.